Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do canal Na Terapia. Espero que você tenha tido uma boa semana e vamos começar mais um episódio. Eu queria falar com vocês sobre algo assim que eu vejo muito no consultório e que eu vejo que a grande maioria assim das pessoas que eu conheço e até eu mesma em alguns momentos, eu vejo que a gente tem esse tipo de dificuldade, que é a dificuldade de dizer não. Se você tem isso, você vai entender bem melhor do que qualquer outro tipo de pessoa. Mas assim, primeiramente, né? Por que eu tenho esse tipo de dificuldade, né? Vamos começar por aí. Por que eu tenho esse tipo de dificuldade de dizer não? Será que eu não quero desagradar ao outro, mas aí automaticamente eu me desagrado? Será que eu tenho medo de que o outro me rejeite? Porque quando o outro me diz não, não, tudo bem. Sabe aquela história? Não, quando é comigo, eu aceito. O outro, eu entendo que o outro não pode. Mas aí quando eu falo não pro outro, o outro já vira cara, já não quer mais amizade, alguma coisa desse tipo. Então, será que eu não estou tentando, ao não dizer não, ser aceita por aquela pessoa por alguma razão que, na verdade, tem a ver, né, sobre mim? Eu que não quero me sentir rejeitada? Eu que não quero me sentir excluída? Então, eu já digo sim, querendo dizer não, mas eu digo sim para ser aceita por aquela pessoa, por aquele grupo, para participar de alguma situação. Então, primeiramente, a gente olhar para a gente mesmo e entender se não é sobre mim primeiro, né? O que eu estou ali, o que tem dentro de mim que está me movendo, o que tem dentro de mim, alguma insegurança minha, algum medo meu, alguma coisa que me está faltando, e então eu estou diante dessa situação falando sim ao invés de não, para ser aceita, para ser amada, para ser querida, mas na verdade eu poderia muito bem estar falando não. E uma coisa assim prática para essa semana é você reparar durante a sua semana quais situações você pode dizer não. E são pequenas situações. E outra coisa, né? Uma coisa que você precisa pensar: se você não fizer pelo fulano, outra pessoa vai fazer pelo fulano. Então, uma coisa que você precisa ter clara é: você não é o salvador da situação, você não é a salvadora da situação, você não é a salvadora do fulano. Por quê? Porque tem gente que para a vida para ajudar alguém. É errado ajudar, Natiele? Claro que não, não é errado ajudar, mas é errado você parar a sua vida para ajudar. Isso sim tem que ser revisto, porque às vezes você tira de você tira da sua família, às vezes você nem tem, mas você vai lá e já move montanhas para ter o dinheiro para entregar para fulano, sendo que se você se posicionar e falar: não, fulano, esse mês eu não tenho, dessa vez não vou poder ajudar, o fulano ele vai dar um jeito. Gente, o fulano vai dar um jeito. Por favor, eu espero que você absorva essa palavra. O fulano vai dar um jeito. Seja não fazendo o que ele tem que fazer, seja ele indo pedir para outra pessoa, mas o fulano vai dar um jeito, não se preocupa. Você não precisa salvar a situação do fulano. E eu digo isso, não estou falando em caso que, meu Deus, minha mãe está precisando de alguma coisa, né, tá doente, precisa do médico. Eu não tô falando desses casos, eu tô falando de coisas, gente, que vocês sabem que vocês podem dizer não, que vocês sabem que o outro já acostumou a pedir as coisas para vocês, entende? E você já tá numa situação de tipo assim: nossa, eu não aguento mais, mas se eu falar não, o fulano vai virar a cara. Mas aí que tá. Será que esse sentimento todo, esse medo de falar não, o fulano virar a cara, será que não é mais sobre você? Por que você tá tão querendo agradar o fulano? Então, assim, se antecipa. Você sabe que o fulano pede para você fazer um favor para ele, um exemplo, durante a semana, tal dia. Se antecipa, vai naquele horário que o fulano costuma pedir e faça algo por você, sabe? Faça algo, saia de casa, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa e o fulano vai falar assim: nossa, você pode fazer aquele favor para mim? Você vai falar: não, não posso, tô fazendo outra coisa. Nossa, mas aí tá mentindo? Não, você não vai estar mentindo, né? Você vai estar fazendo a outra coisa. E por que eu tô falando isso? E é até engraçado, né? Porque você pode estar se perguntando: nossa, mas por que não fala logo não, ao invés de ficar antecipando e arrumando coisa? Porque, gente, para quem não é acostumado a falar não, é muito difícil falar o não diretamente. Entenda isso. Você que sabe, né? Você que tem a dificuldade de falar não, você sabe que é difícil e às vezes você
precisa dessa manobra, dessas ferramentas, digamos, para você mesmo, sabe, se situar e falar assim, nossa, não é que eu não tô fazendo pelo fulano, é que eu tô realmente ocupado. Mas por quê? Porque eu me antecipei, né? Mas é justamente isso. Até você chegar a conseguir falar não para alguém, você vai passar por um processo desse. Vou me antecipar, aí vou falar que não pode, ou que eu não posso tudo, né? Não posso 100% do favor, alguma coisa assim. E pouco a pouco você vai se acostumando. E aí no não você também vai perceber quem realmente te ama, quem realmente quer estar com você no sim e no não, e quem realmente estava ali só para usar do seu favor, usar da sua bondade. Nisso você também vai perceber. E outra coisa que eu já até passei também, até na terapia mesmo, é para a pessoa imaginar, eu falo que é a pizza, né? Imagina que, um exemplo, né? O fulano fez um favor para você. Aí você tem aquele sentimento de retribuição, né? De gratidão. E o fulano veio pedir algo para mim, eu vou lá e retribuo. Só que aí, sabe quando você lida com pessoas que a pessoa faz uma coisa para você, mas aí quer 10 coisas em troca? Então você vai pensar na pizza. Poxa, peraí. A pessoa fez 10% dessa, né, da situação e eu tô fazendo 90%. Isso não tá equilibrado. Eu não digo que, o fulano me ajuda, eu vou e ajudo. Aí aquela história de uma mão lava a outra, né? Então tudo bem, tá equilibrado, porque quando eu preciso, né, o fulano tá lá, quando o fulano precisa, eu tô aqui. E vai um ajudando o outro. Mas tem gente que tá em tipos de relacionamentos, em tipos de amizade, que só ela tá o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E não pode acontecer, né? A gente precisa realmente visualizar isso. Peraí, o fulano fez 10% do que eu tô fazendo. Eu tô fazendo 90% do que eu posso pelo fulano. Isso tá desigual. Então, será que se eu me retirar, o fulano ele vai continuar sendo meu amigo ou é só interesse? Então, refletir nessas coisas. Primeiro, né? Recapitulando. Primeiro, o que talvez está faltando em mim que eu não consigo dizer não? Por que eu quero agradar tanto as pessoas dessa forma, né? Segundo, vou me antecipar e tal. Por quê? Porque eu ainda não consigo falar não diretamente. Até realmente isso virar uma prática e eu conseguir. E por último isso, você pensar, porque a gente não pode também ter uma gratidão eterna, uma dívida de gratidão eterna com as pessoas. Porque, pensa aí, alguém, né, que te ajudou, alguém, sabe, te ajudou em alguma coisa, você é grato por aquela pessoa. Só que a partir do momento que você tem uma dívida eterna com essa pessoa, essa relação não é boa. Essa relação, ela tá disfuncional, essa relação tá desequilibrada. Então, você precisa, né, nivelar essas coisas. Então, comece com pequenos nãos, com nãos indiretos, com nãos mais diretos, com um não aqui, um outro não ali, e veja realmente depois, em toda essa situação, quem realmente te ama, quem realmente está com você, você tendo ou não algo a oferecer. Então, essa questão do não é até uma questão assim de libertação, aprender a dizer não, né? Tem muita gente que não sabe dizer não. Então, é pouco a pouco, tendo paciência consigo mesmo, e também não é falando não o tempo todo, né? Pode ser que você diga um não hoje, e amanhã você fala, não, beleza, né? Eu vou fazer isso aqui por você. No outro dia você fala, não, peraí, já passamos do limite de novo, vou ter que fazer o não, né? Vou ter que falar ali o não de novo. E espero que esse episódio, né, tenha te ajudado e que esse episódio seja um episódio prático, um episódio que durante essa semana você vai procurar alguma situação, alguma coisa que você sabe que a pessoa vai te pedir, que você já está há muito tempo pensando, nossa, eu preciso falar não, mas não consigo, preciso resolver a situação e não consigo. Pensa, né? Pensa aí com calma, se antecipa, fala não e vida que segue. E pensa, né? Toda vez que você pensar, nossa, eu queria falar não, mas eu tô falando sim, pensa, será que não é algo dentro de mim que tá faltando? Será que não é algum medo, alguma insegurança? Pense nisso. Que você tenha uma boa semana, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, enfim, e ajude o nosso canal a crescer. Um beijo!